Graças a Deus, Deus seja louvado por isso, Deus seja louvado por todas as coisas. Eu quero convidar os meus irmãos a novamente, sentados como estão, a abrirem as suas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 5, até o versículo de número 18. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 5 até o versículo de número 18. Espero meus irmãos encontrarem, para que desta feita façamos uma leitura mais específica deste texto bíblico. Meus irmãos encontraram? Podem dizer amém. A palavra de Deus diz assim: não sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, Nova Aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, passageira, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era passageiro. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, graças a Deus. Meus queridos irmãos, com base nestes versículos bíblicos que acabam por direcionar, orientar o leitor do capítulo 3 para o final do capítulo, eu quero refletir com os meus irmãos a respeito das glórias da nova aliança. As glórias da nova aliança. Certamente, alguns dos leitores destes versículos perceberam que, de maneira muito clara, o apóstolo Paulo faz uma comparação entre aquilo que ele chama de ministério da morte, ministério da condenação, ministério da justiça, com o Novo Testamento, a nova aliança, o ministério do Espírito. O apóstolo Paulo faz isso para demonstrar, de maneira específica, o fato de que o ministério do Espírito, a nova aliança estabelecida por Jesus, do seu sangue, é melhor, é mais gloriosa do que a antiga aliança, que tem como protagonista Moisés e o povo de Israel. É sobre estas, eu diria, coisas melhores da nova aliança que nós vamos pensar. É sobre estas coisas melhores
da nova aliança que nós vamos refletir. Mas antes disso, eu julgo, como sempre, necessário nós lembrarmos do que no capítulo 3 até o versículo de número 5, portanto, na oportunidade passada, nós aprendemos. Nesta oportunidade, nós aprendemos que o apóstolo Paulo estava sendo desafiado na sua legitimidade ministerial por homens teoricamente legalizados para fazer isso. Eles se apresentavam assim porque eles tinham na mão cartas de recomendação. E o apóstolo Paulo não tinha este documento. Pela ausência desse documento, a denúncia de ausência de legitimidade que esses adversários do apóstolo Paulo lançavam sobre ele era tida como verdadeira. O apóstolo Paulo, portanto, no capítulo 3, do versículo de número 1 até o versículo de número 5, faz menção do fato de que ele tem um documento melhor, e ele tem uma carta melhor, de maneira que ele nem precisa destas cartas de recomendação mal utilizadas ou utilizadas para o mal dos seus adversários. E aí nós aprendemos os aspectos da superioridade da carta do apóstolo Paulo. Primeira característica, o primeiro aspecto de superioridade da carta do apóstolo Paulo era a natureza da carta. Enquanto os adversários do apóstolo tinham cartas, entre aspas, de papel, tinham cartas de pergaminho, o apóstolo Paulo diz que a sua carta não é destes materiais. A sua carta é de carne e osso. A sua carta é de gente. Versículo de número 2, do capítulo de número 3, ele diz assim: vós sois a nossa carta. O apóstolo Paulo não tinha uma carta que estava submissa ao tempo, às intempéries do tempo, às dificuldades do tempo, que poderiam apagar as letras, que poderiam destruir o material em que estas letras estavam registradas. O apóstolo Paulo apresenta o fato de que a sua carta, a carta que o torna legítimo, um ministro de Deus digno de atenção na cidade de Corinto, gente, vós sois a nossa carta. O segundo aspecto da superioridade da carta do apóstolo Paulo era o alcance comunicativo desta carta. Versículo de número 2 também está escrito: conhecida e lida por todos os homens. A carta dos adversários do apóstolo Paulo, de pergaminho, era conhecida e lida de um grupo de pessoas, especialmente um grupo de pessoas as quais eles queriam enganar. O apóstolo Paulo demonstra a superioridade da sua carta, manifestando o fato de que ela não era uma carta escondida, maliciosa, sutil, de um alcance sem muito conhecimento. O apóstolo demonstra o fato de que a sua carta não tem nenhum motivo para ser escondida. Vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens. Em terceiro lugar, a terceira característica, o terceiro aspecto da superioridade da carta do apóstolo Paulo diz respeito à autoria. Versículo de número 3, está escrito: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Enquanto os adversários do apóstolo Paulo certamente nem conseguiriam dizer quem redigiu estas cartas que eles estão utilizando para um propósito maléfico, prejudicial, inclusive ao Evangelho e à Igreja de Corinto, o apóstolo Paulo não esconde
a autoria da sua carta. E a autoria da sua carta não é de pessoas humanas e nem de alguém desconhecido. O apóstolo Paulo, de maneira clara, declara quem é o autor da sua carta. Vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Ainda na consideração da superioridade da carta do apóstolo Paulo, nós vimos que em terceiro, ou melhor, em quarto lugar, o apóstolo Paulo demonstra que tem uma carta superior sob o aspecto da firme mensagem da carta. Versículo de número 3. Olhe o que está escrito, relembre o que nós consideramos, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, autoria, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aleluia! Enquanto a carta maléfica, as cartas de recomendações prejudiciais dos adversários eram escritas com algum tipo de tinta, certamente num material perecível, que era o pergaminho, com a certeza de que em algum momento elas seriam perdidas, destruídas, adulteradas. A carta do apóstolo Paulo é superior, porque ela é escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não no papel, mas nas tábuas do coração. Aleluia! E o apóstolo Paulo não se envaidece. Soberba, autoglorificação, orgulho não faz parte do perfil do apóstolo Paulo. E muito embora a sua carta tenha estas superioridades, natureza, o alcance, a autoria, a firmeza, o apóstolo Paulo no versículo de número 4 e no versículo de número 5 reconhece que, na verdade, ele não, mas é Cristo que lhe dá a capacidade para ser assim. Versículo 4, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Versículo 5, ele é mais claro, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa. A carta superior não é resultado da minha competência, da minha inteligência, do meu trabalho, da minha disposição. Não somos capazes nem de pensar alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Glória a Jesus. A carta é superior. O ministério do apóstolo Paulo é maior. A carta é melhor. Mas não é por causa disso que eu sou o melhor. Não é por causa disso que eu não dependo. Não é por causa disso que eu sou orgulhoso. Na verdade, essa confiança é por Cristo em Deus. E eu não sou competente nem de pensar alguma coisa, mas eu sou consciente de que a nossa capacidade vem de Deus. Versículo de número 1 até o versículo de número 5, o apóstolo Paulo se manifesta contra os seus adversários em defesa do seu ministério. Mas a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo coloca outro tema. O apóstolo Paulo muda de abordagem, começa a falar de outra coisa. E sobre o que o apóstolo Paulo, a partir do versículo 6, começa a falar? Sobre a nova aliança, sobre o novo testamento, sobre o novo pacto que Deus em Cristo estabeleceu com os homens. Versículo 6
diz assim: o qual, quem? Deus, nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, de um novo pacto, do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Sobre a nova aliança, o apóstolo Paulo começa a falar aqui, no versículo de número 6. É necessário nós aprendermos algumas coisas sobre, em primeiro lugar, o relacionamento do apóstolo Paulo com essa nova aliança, com esse Novo Testamento. Quem é o apóstolo Paulo no Novo Testamento, no Novo Pacto, na Nova Aliança? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo é ministro. O apóstolo Paulo é instrumento. O apóstolo Paulo é alguém que trabalha para a nova aliança. Mas o apóstolo Paulo não é isto por causa da sua capacidade. No versículo 6, ele reconhece como continuidade aquilo que ele havia reconhecido no versículo 5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros. Eu sou ministro dessa nova aliança, mas é porque Deus me fez. Eu sou ministro desse novo pacto, mas é porque Deus me fez. Eu sou ministro desse Novo Testamento, desse novo momento do plano de Deus e do relacionamento de Deus com os homens. É muito honroso? É, mas não é por causa de mim e nem por causa do que eu tenho, mas é porque Deus me fez ministro do novo pacto, da nova aliança. Quando nós pensamos no relacionamento do apóstolo Paulo com a nova aliança, nós temos que considerar também que o apóstolo Paulo tem confiança em Deus. Isso fica claro ainda no versículo de número 4. Do capítulo de número 3, porque no versículo de número 3, do capítulo de número 3, o apóstolo Paulo já até começa a falar sobre a nova aliança com o Espírito do Deus vivos na tábua, não de pedra, mas do coração. Mas é por Cristo que temos tal confiança. E o apóstolo Paulo fala também de confiança no versículo de número 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Então, quem é o apóstolo Paulo da carta superior? É humilde. Quem é o apóstolo Paulo, ministro da nova aliança? Humilde. É bom nós considerarmos isso aqui em 2 aos Coríntios, porque talvez isto seja a principal diferença entre o apóstolo Paulo, homem de Deus, e aqueles que parecem homem de Deus, mas não são. A humildade, porque os adversários do apóstolo Paulo não são humildes. Se não, vejamos, isso está escrito na palavra de Deus em 2 aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 12. Abra a sua Bíblia aí em 2 aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 12, para reconhecermos o orgulho dos adversários do apóstolo Paulo, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora de medida,
mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Alguns são os adversários do apóstolo Paulo, como eles são conhecidos pela sua soberba, pelo seu orgulho. Os adversários do apóstolo Paulo são soberbos, são orgulhosos. Isto fica claro em 2 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 12. Encontre na sua Bíblia, inclusive, o próximo capítulo, após, portanto, capítulo de número 10, capítulo de número 11, versículo de número 12. Está escrito: porque o que eu faço, o farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, naquilo em que se orgulham, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Como é que o apóstolo Paulo conhece os apóstolos fraudulentos? Soberba. Como é que o apóstolo Paulo conhece os falsos apóstolos? Soberba. Como é que o apóstolo reconhece os obreiros mentirosos, os quais ele assemelha até Satanás? Orgulho, soberba. Na verdade, o que assemelha qualquer ser humano ao Lúcifer, o que assemelha qualquer ser humano ao diabo, que assemelha qualquer ser humano a Satanás, é o orgulho. Os adversários do apóstolo Paulo são orgulhosos. E isso fica claro também no mesmo capítulo de número 11, no versículo de número 18. Está escrito: porque muitos se gloriam segundo a carne, se gloriam sem razão. Eu também me gloriarei, mas é preciso considerar aqui que o apóstolo Paulo, com o verbo gloriar, tem a necessidade de manifestar exatamente as credenciais do seu ministério, porque em Corinto estavam acreditando mais nas credenciais dos falsos do que nas credenciais do verdadeiro apóstolo. O apóstolo teve que se utilizar desse expediente para dizer quem ele era, quem ele havia sido feito por Deus, o que ele havia feito e como Deus, inclusive, lhe converteu de caminho a Damasco. O apóstolo Paulo é alguém que é reconhecido pela sua humildade. Isso fica claro no capítulo de número 12. Capítulo de número 12, versículo de número 1. O apóstolo começa por contar uma visão celestial que ele mesmo teve, sem utilizar o pronome eu. Versículo de número 1 diz assim: em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, ele estava falando dele, mas conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Versículo de número 3, ele não diz assim, ele diz, eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso. E no versículo 6 está aqui a essência da humildade do apóstolo Paulo. Porque se quiser me orgulhar por causa disso, não serei louco, que direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse, não me orgulhasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne que ninguém sabe até hoje o que é, e certamente ninguém vai saber. A saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me o Senhor,
A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade me gloriarei nas minhas competências, não, Senhor, eu vou me orgulhar das minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Deus não resolveu o problema do apóstolo Paulo para que preservasse a virtude da humildade. Quem é o apóstolo Paulo da carta superior, do ministério da nova aliança? É um homem diferente dos seus adversários. É humilde. Faça o que Deus lhe deu a capacidade para fazer. Agradeça a Deus pelas competências que naturalmente Ele deu para você, que de maneira sobrenatural, por meio dos dons, Ele deu para você, que você conseguiu pelos métodos normais de estudo, de trabalho, mas jamais entenda que você é o que é, que você faz o que faz, porque você é muito bom e nem abra a boca para reconhecer isso por você mesmo. Reconheça que é Deus que nos dá a capacidade. É Deus que nos faz ser o que nós somos. E existem até circunstâncias as quais Deus permite que passemos exatamente para que a gente não tenha nem condição de pensar em se orgulhar, para que reconheçamos que se estamos de pé e fazemos o que fazemos e somos o que somos, é a graça suficiente de Deus nas nossas vidas. Glória a Jesus! Deus seja louvado por isso. Sobre essa nova aliança, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo fala a respeito do estabelecimento. O apóstolo Paulo fala sobre a impossibilidade, e o apóstolo Paulo também, em coerência com a profecia do Antigo Testamento, fala da promessa. A antiga aliança era fatal, errou, morreu. A antiga aliança foi um fracasso. Por quê? Por causa dela, não. Por causa dos homens que não tinham a capacidade de obedecê-la. Uma aliança não é só de uma pessoa, aliança é entre duas pessoas. Deus continuou justo e os seus mandamentos justos, mas o homem não cumpriu a sua parte, portanto a aliança perdeu a validade. O homem na antiga aliança não tinha nenhuma ajuda espiritual para obedecer. O homem na antiga aliança não tinha nenhuma ajuda sobrenatural, não ocorria nenhum milagre de Deus para o ser humano obedecer, ou seja, ninguém conseguiu obedecer. Ninguém conseguiu obedecer absolutamente nada. O que isso significou? Morte e enfraquecimento da aliança. Exatamente nesse contexto que o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel, inspirados por Deus, levantam a voz dizendo que chegará um tempo em que a aliança não vai ser mais na tábua de pedra, mas Deus vai trocar o coração do homem e escrever a lei no coração do... Aí sim, aí tem um milagre. Hoje, nós conseguimos obedecer a Deus, não é porque nós somos muito bons, é porque Deus operou o milagre da transformação na nossa alma, no nosso coração, e nós somos ajudados pelo Espírito de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 31, até o versículo de número 33. Está aqui a promessa da nova aliança, num contexto em que a antiga tinha perdido a validade porque o homem por si só não conseguiu obedecer. 31, versículo 31 até o versículo 33. Olha a promessa. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, um novo testamento, um concerto novo
com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Qual é o concerto? Deus. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia. Agora nós somos ajudados por esse milagre operado por Deus, porque nós obedecemos, porque nós conseguimos estar de pé por causa do milagre. Agora a lei está no coração como uma obra de Deus. Ezequiel, enquanto Jeremias fala que Deus vai escrever, claro, isso é metafórico, né? É simbólico, vai escrever a lei no nosso coração, ou seja, uma obra milagrosa para que nós tenhamos a capacidade de obedecer a Deus. Ezequiel fala de transplante de coração. Ezequiel fala de mudança total, de retirada de um coração velho para o colocar de um coração novo. Ezequiel capítulo de número 36, abra sua Bíblia. Aí, vamos usar a Bíblia. Ezequiel capítulo de número 36, versículo de número 27. Enquanto Jeremias fala da nova aliança em termos de carta, de documento, como se Deus de maneira sobrenatural escrevesse os mandamentos do nosso coração, Ezequiel fala em termos de transplante de coração. Versículo de número 27, está escrito: e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e observeis. E os habitantes da terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e vos sereis por Deus. Versículo 26 diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne. No lugar do coração de pedra, eu vos darei um coração de carne. Aleluia! O povo da antiga aliança eram incapacitados de obedecê-la, mas glória a Deus, porque pelo milagre da nova vida, nós somos auxiliados pelo milagre do Espírito Santo na nova aliança para obedecer a Deus. Só isto aqui, meus amados irmãos, seria a razão para nós considerarmos que a nova aliança é melhor do que a antiga aliança. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: a aliança da letra na pedra mata, mas a aliança do Espírito que muda o coração, do Espírito que escreve a lei no nosso coração, vivifica. Glória a Deus. Aí tem gente utilizando esse texto para atacar quem estuda, para atacar quem faz teologia, atacar quem faz livro. Olha, não estude teologia, que você vai esfriar, porque a letra mata. Mas é bom mesmo é ser cheio do Espírito, porque o Espírito vivifica. Está errado. O apóstolo Paulo não está falando sobre isso. O apóstolo Paulo está falando do ministério da antiga aliança, da letra, que matavam. Não tinha saída, ia morrer. Porque não tinha capacidade de obedecer. Se não obedece, morre. Mas agora o Espírito que mudou o nosso coração, o Espírito que escreveu a lei de Deus no nosso coração, nos conduz para a vida. O Espírito vivifica. Glória a Deus. E quais são as glórias da nova aliança? A primeira glória é a glória da natureza. Primeiro brilho superior da nova aliança é a glória da natureza. A primeira aliança era um contrato na letra, era um contrato na pedra.
O documento antigo era de pedra, não tinha papel, tinha que escrever na pedra. Mas a nova aliança é uma obra no coração. Aleluia. Versículo de número 6 do capítulo de número 3, o apóstolo já havia inclusive dito, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Versículo de número 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Aleluia. Segundo a glória da nova aliança, é a glória do resultado, da consequência. Qual era a previsão, qual era o horizonte da antiga aliança? Morte. Ninguém era capaz de obedecer. O apóstolo Paulo diz, eu não conheci o pecado, mas depois que eu conheci a lei, eu conheci o pecado e a morte. E eu fui convencido do que é pecado e, naturalmente, eu fui convencido de que eu sou o alvo da morte, porque eu não vou conseguir obedecer. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito do Deus vivo que o apóstolo Paulo tinha feito menção no versículo de número 3. Quem é que escreve a lei no coração? É o Espírito do Deus vivo. Aleluia. Tem nada a ver com morte. Na nova aliança, nós adoramos a um Deus que nos ajuda a obedecê-lo para a vida. O Espírito vivifica. Isto está em total coerência com a previsão profética de Ezequiel no capítulo de número 37, versículo de número 14. O Espírito de Deus entrou naquele exército que estava morto e eles foram vivificados. É o Espírito de Deus que nos dá vida na presença do Senhor e nos ajuda a obedecer. Aleluia. É por isso que nós podemos cantar o hino triunfal da igreja. Onde está, ó morte, a tua vitória? Aqueles que estão aliançados com Cristo no seu sangue são cheios da nova vida, preenchidos da nova vida. Muito embora sejam fracos, mas têm no horizonte a expectativa da vida, porque são ajudados pelo Espírito do Deus vivo. Aleluia. Qual é a terceira glória da nova aliança? É a glória da revelação. Todas as duas alianças foram gloriosas. Primeira aliança foi gloriosa, teve brilho, teve a revelação da majestade, e a nova aliança também tem glória. O apóstolo Paulo não diz que a antiga aliança não teve glória, não teve beleza, não teve brilho, não teve a revelação. Só que o apóstolo vai nos ensinar que a nova aliança tem mais glória do que a antiga aliança. Versículo de número 7. Olha o que está escrito. Se o ministério da morte, da antiga aliança, gravado com letras em pedras, veio em glória, veio em brilho, majestade, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Quando Moisés recebeu as tábuas da aliança, ele desce do monte com o rosto brilhando, em glória, de maneira que o povo não podia nem chegar perto. Ele coloca o véu, o povo fica espantado com a glória. A glória era grande, sim, mas não era permanente. A glória era brilhante, sim, mas era passageira, era transitória. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? E no versículo 11 ele demonstra porque a glória do ministério do Espírito é maior, porque ela não é como a de Moisés, que passa, ela é permanente. Olha o que está escrito no versículo 11, porque se o que era passageiro foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Aleluia! Glória da antiga aliança durou um momento.
Durou alguns dias. O rosto de Moisés deixou de brilhar. A glória do rosto de quem viu a glória passou. Mas o apóstolo Paulo diz assim: nós vivemos numa aliança de vida e numa aliança de glória, que é mais gloriosa do que o ministério da morte, que tinha glória, mas passou, porque a glória do ministério de vida do Espírito é permanente. A glória não se acaba. Glória a Jesus. Por isso, a quarta glória da nova aliança é a glória do impacto. A quarta glória da nova aliança é a glória do impacto. Versículo de número 12. Tendo postal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo. Sabe o que isso significa? O apóstolo Paulo está dizendo que uma das razões pelas quais Moisés cobriu o rosto era para que os filhos de Israel não vissem o fim do brilho. Para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era passageiro. Êxodo diz que Moisés colocou o véu para o povo não ter medo, o povo não se assustar. Mas o apóstolo Paulo adiciona uma razão para isso aqui no versículo 13, dizendo que Moisés fez isso para que o povo não visse a glória indo embora. O apóstolo Paulo diz assim: eu não sou assim. Os crentes da nova aliança não são assim. A gente não tem medo de passar nada, porque a glória do ministério do Espírito é permanente. É por isso que ele diz no versículo 12, tendo postal esperança. Esperança de quê? Que a glória não passa. Usamos de muita ousadia no falar. A gente tem coragem, porque a gente sabe que a glória da nova aliança não é a glória do Antigo Testamento que passa, mas é uma glória permanente. Aleluia! Nova aliança é mais gloriosa do que a antiga aliança. Isso, meus amados irmãos, faz com que o apóstolo Paulo termine o capítulo de número 3 com o seguinte: versículo de número 17, ele diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Nós temos que entender esse versículo aqui. Nós não podemos retirar esse versículo de contexto. Qual é o contexto do versículo? O apóstolo Paulo está falando do véu na cara de Moisés. Quando é que Moisés tirava o véu? Ficava livre. Quando ele entrava na tenda do encontro. Quando ele estava na presença de Deus. Ele tinha liberdade de tirar o véu quando ele entrava na tenda que ele construiu para se encontrar com Deus, fora do arraial. Aí o apóstolo Paulo diz assim: não, a gente não é como Moisés, que tinha liberdade de vez em quando, só quando ele entrava na tenda da congregação. Não, o ministério da nova aliança é melhor. Porque onde está o Espírito? Na tenda da congregação, no tabernáculo, na rua, na igreja, onde nós formos debaixo da graça do Espírito, aí há liberdade. Liberdade para quê? Para a manifestação da glória da nova aliança. Glória a Deus. Versículo de número 18 é um fechamento excelente. Mas todos nós, de cara descoberta, que a gente não tem nada para esconder, a gente tem muito para revelar. Revelar a glória do milagre que o Espírito fez em nós, de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, e de escrever a lei de Deus no nosso coração, de nos ajudar a obedecê-la, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Enquanto nós estivermos aqui, nós não somos como Moisés. Moisés teve uma glória e pronto.
nós somos transformados de glória em glória. Nós não vamos deixar de brilhar na presença de Deus. A cara de Moisés deixou de brilhar. A gente não precisa esconder nada de ninguém, porque a glória que Deus nos deu, o brilho do milagre do Espírito em nós, não deixa de brilhar. Na verdade, nós somos transformados de glória em glória. Tem glória hoje, tem glória amanhã, brilha hoje, brilha amanhã e brilha até a eternidade. Glória a Deus. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus nesta noite? Não falta glória, não se apaga a glória, não se desvanece a glória, não se cobre a glória. Nós estamos debaixo do ministério, debaixo da aliança do Espírito, que é melhor do que a antiga aliança. Glória a Deus por isso. Nós somos transformados de glória em glória, sem nada para esconder e sem ter um lugar para a gente tirar o véu. Onde está o Espírito, aí há liberdade. É interessante como as pessoas costumam retirar os textos, né? Aqui nós temos dois exemplos. O exemplo da letra mata, o Espírito vivifica, a gente que condena quem estuda, sob a acusação de que quem estuda deixa de ser pentecostal, deixa de falar língua, deixa de pregar assim animado, fica sem graça. Mentira. Segundo, é o versículo de número 17. O dirigente diz assim: meus irmãos, glorifiquem a Deus, abra sua boca, dê glória. Aqui você tem liberdade, porque a palavra de Deus diz: onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Mas a gente precisa usar outro versículo para isso, que esse aqui não dá. Não é sobre isso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está. Mas, pastor Wellington, eu posso? Não pode. Mas, pastor, eu vou querer dizer uma coisa. Não dá. Você está desrespeitando as escrituras sagradas. Você tem que dizer não o que você pensa. Você tem que dizer o que o texto diz. O que o autor, inspirado por Deus, quis dizer é o que Deus quer falar. Não é o que você pensa. Aí o versículo de número 18 diz assim: eu já vi crente dizendo assim: glorifica, irmão, glorifica, que a palavra de Deus diz, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que o crente é transformado de glória em glória, quem não dá glória não é transformado. Peraí, calma. Escolha outro versículo para dizer que o crente deve glorificar a Deus, mas não o versículo 18, que nós estamos falando de outra coisa. Então percebam como a interpretação da Bíblia é muito prazerosa, mas tem algum trabalho dos bastidores, e para que a gente possa extrair aquilo que o texto quer dizer, que o autor inspirado por Deus quer dizer. Portanto, o que Deus quer dizer dá um pouquinho de trabalho, e para muita gente é mais fácil achar. É mais fácil pensar uma coisa e utilizar o versículo para dizer não o que o versículo diz, mas para dizer o que ele quer dizer por meio do versículo. Isso é uma das grandes irresponsabilidades e desrespeito às sagradas escrituras. Que esta palavra fique guardada no seu coração. Nós somos o povo da nova aliança. Nós estamos aqui na presença de Deus, muito embora fraquinhos, teoricamente prontos para ser mortos por causa do pecado. Mas Jesus, pelo Espírito, já operou o milagre de nos dar um novo coração. E hoje nós obedecemos a Jesus por conta da ajuda do Espírito Santo. A letra mata, mas o Espírito do Deus vivo vivifica. Glória a Deus.